Boa noite, gente. Aqui é o professor Taylor novamente. Vamos continuar nosso capítulo sobre armazenamento de materiais. Essa é a segunda parte do capítulo. E o nosso assunto aqui vai ser sobre arranjo físico de armazém. Ok? Vamos lá? Bem, abordando a questão do arranjo físico de armazém, um ponto que nós precisamos levantar é a questão de que a operação de um armazém ser eficiente, efetiva e, por conseguinte, eficaz, depende diretamente de como o arranjo físico está elaborado, o quanto ele está adequado à operação daquele armazém. Onde eu quero chegar é o seguinte, mais à frente a gente vai mostrar direitinho isso, mas a questão é, para uma operação eficiente e efetiva, não dá para acontecer sem que a gente tenha um arranjo físico adequado para essa operação. Ok? Bem, o arranjo físico, e talvez vocês nunca tenham ouvido como arranjo físico, mas talvez tenham ouvido antes como layout, são sinônimos nesse caso. O layout do armazém é o que determina coisas como quão acessível os materiais estão, qual vai ser o modelo de fluxo de material, ou seja, por onde o material entra, por onde ele sai, onde ele é estocado, de que forma ele é retirado dos locais de estoque. Como é que a gente vai fazer para não ter áreas obstruídas, ou seja, locais onde a gente não consiga ter acesso. A eficiência da operação com a mão de obra também depende do layout, bem como a segurança do pessoal e do próprio armazém. Tudo isso está intimamente ligado a como o layout do seu armazém está organizado. Então, quais são os objetivos ou o que a gente espera do arranjo físico de um armazém, ou seja, do layout de um armazém? O que se espera, de forma geral, são os seguintes pontos ou os seguintes objetivos. Primeiro, maximizar a utilização do espaço. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer usar o espaço da melhor forma possível. Depois, facilitar de maneira eficiente a movimentação dos materiais. Isso quer dizer o quê? Definir o layout de uma forma que seja possível movimentar eficientemente todos os materiais dentro do armazém. Tornar a estocagem mais econômica em relação às despesas de armazenagem, incluindo custo com equipamento, espaço, dano de material e mão de obra do depósito. O que a gente quer dizer com isso? Na verdade, aqui a gente está, de certa forma, levantando alguns pontos ligados à maximização da utilização do espaço. Ou seja, maximizar o espaço, nesse caso, é a gente conseguir reduzir os custos com armazenagem. E o que eu quero dizer custos com armazenagem? A gente já viu isso antes, né? No capítulo anterior, mas de forma geral é ter a melhor forma possível de armazenar o material para reduzir esses custos. Ter menor quantidade ou melhor uso dos equipamentos disponíveis para isso. Usar o espaço da melhor forma possível. Evitar que ocorram danos ao material. E o material, eu estou falando de produtos que estão armazenados. O que está armazenado. E também utilizar da melhor forma possível a mão de obra do depósito, evitando ociosidade. Flexibilizar ao máximo para satisfazer as necessidades de mudança de estocagem e movimentação. O que a gente quer dizer aqui é que o layout de um armazém tem que ser flexível a ponto de você poder mudá-lo quando muda alguma coisa quanto ao que está sendo estocado. Seja quanto ao fluxo, seja quanto ao material que está sendo estocado, a forma que está sendo estocada, os equipamentos que vão ser utilizados. Então o layout tem que estar organizado de uma forma que ele seja flexível o suficiente para se adequar a modificações. E fazer do depósito um modelo de boa organização. O que a gente quer dizer com isso? Quando você olhar o seu depósito, olhar o seu armazém, ele tem que parecer bem organizado.
ele tem que funcionar de forma organizada, ok? Então vamos em frente. Quanto ao espaço físico, o que a gente pode falar sobre a questão de layout de armazém? Bom, primeiro é que a localização de estoque no depósito afeta diretamente a despesa total de movimentação de materiais e a utilização do espaço do depósito. Vamos pegar aqui e separar esses pontos em primeiro lugar? Então vamos lá. A localização do estoque no depósito. O que a gente quer dizer com isso? A gente está dizendo, em outras palavras, que onde os materiais estão estocados dentro do armazém, ou seja, mais à frente, mais próximo da entrada, mais próximo da saída, mais próximo do ponto de verificação, de checagem. A gente vai falar sobre esses pontos mais à frente. Isso afeta diretamente a despesa de movimentação. Como assim? O que a gente está dizendo aqui é, se você não localizar adequadamente o que está estocado dentro do seu armazém, você vai ter que se deslocar demais para poder movimentar esses materiais lá dentro. E o objetivo aqui não era maximizar o espaço, reduzir custo, então eu tenho que fazer com que essa movimentação de material seja a mínima estritamente necessária. Só que quanto maior a quantidade de SKUs eu tenho no meu depósito, quanto mais diferentes esses SKUs forem, em termos de cubagem, em termos de formato, em termos de volume, mais complicada fica essa equação. Então aqui a gente tem dois componentes. Diminuir a despesa com movimentação, ou seja, movimentar o mínimo possível, e utilizar o espaço do depósito da melhor forma possível. Ok? Então, isso que a gente tem como falar sobre espaço físico. Vamos à frente? Um outro ponto. Vamos supor um depósito onde o movimento é baixo. O que eu quero dizer movimento baixo? Movimento baixo, eu quero dizer o movimento dos materiais. Então, o material não é movimentado com frequência. Então, eu tenho, vamos supor, peças de veículo que são pouco demandadas. Nesse caso, eu tenho um movimento baixo desses materiais. Bom, aí qual é a minha preocupação quanto a isso? É definir áreas de estocagem que podem ser largas e profundas e a pilha ser o mais alto quanto o pé direito permite e a estabilidade da carga também. Bem, como assim? O que a gente está dizendo aqui é que eu posso ter áreas bastante largas, mas eu tenho que usar o máximo possível o meu pé direito. Ou seja, eu tenho que ter prateleiras altas. Por quê? Porque aquilo que eu movimento pouco, eu coloco mais para cima. Aquilo que eu movimento baixo, movimento bastante, eu coloco mais para baixo. É isso. E por outro lado, à medida que o movimento aumenta, o movimento de estoque aumenta, eu vou alargar os corredores e a altura da pilha diminui. Para quê? Para reduzir o tempo gasto para pegar essa peça, ou seja, para colocar no lugar e para tirar ela daquele lugar de armazenagem. Ok? Vamos ver um exemplo à frente? Eu peguei algumas fotos aqui para vocês verem o que a gente quer dizer com isso. Então, nesse caso aqui, eu estou falando da primeira situação, onde eu tenho, vamos supor, um movimento baixo, e aí eu posso ter materiais que se movimentam muito pouco. Então, aí vocês podem notar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, o corredor é estreito. Estreito o suficiente para que você tenha lá só o equipamento de movimentação. E, em segundo lugar, o pé direito é alto, ou seja, quanto menor a movimentação eu tenho daquele material, mais para cima eu coloco esse material. Quanto maior a movimentação, ou seja, mais vezes eu tenho que acessar e tirar esse material de lá, mais para baixo eu faço isso. É claro que quando a movimentação aumenta bastante, eu vou ter que mudar a configuração do corredor também. Vamos ver aqui um exemplo de verdade? Então, esse é um exemplo prático disso. São corredores estreitos. Novamente, corredores estreitos aqui, ó, certo? E altos.
Aqui você vê que é armazenado o pallet diretamente dentro do equipamento, certo? Então, a movimentação é feita no pallet, e não, isso quer dizer que a gente tem aqui itens que têm um grande volume, certo? Mas vamos ver a segunda situação, onde eu tenho um movimento mais alto. Nesse caso, onde tem um movimento mais alto, a gente tem que encarar de uma outra forma. E aí, algo mais parecido com isso. Percebam aqui que apesar de a gente ainda ter corredores prateleiras altas, nós temos aqui um corredor bastante largo. Então, aqui nesse caso, o que a gente está fazendo dizendo o seguinte: eu tenho materiais em que eu tenho uma movimentação baixa? Sim. Mas esses materiais, alguns materiais a movimentação começou a aumentar? Sim. Então, eu tenho que mudar o layout do meu armazém para que eu possa ter uma circulação melhor dentro do corredor. Deu para entender isso? Ok? Vamos à frente, então? Uma coisa que eu acho interessante. Quando vocês forem ao mercado, principalmente um atacado, deem uma olhada nisso, para vocês verem como esse tipo de coisa acontece. Por quê? Porque a movimentação maior é nessa região, onde as pessoas têm mais acesso, e o estoque para repor isso fica mais em cima. Por quê? Porque eu tenho uma movimentação menor. Aqui eu tenho uma movimentação maior, aqui eu tenho uma movimentação menor de materiais. Ok? Bem, no projeto de um arranjo físico de um armazém, ou seja, de um layout, eu tenho que considerar algumas etapas para que isso seja desenvolvido. Primeiro, eu tenho que localizar quaisquer obstáculos que vão surgir ou que vão ser apresentados para o layout. Deixa eu tirar essa cor daqui. Vou botar uma cor melhorzinha para não sumir com o texto. Isso. Nesse caso, o que eu gostaria de fazer? O que nós precisamos fazer? Identificar a localização, localizar colunas de apoio, saída de emergência, posto de escada. São todas aquelas estruturas que os autores mencionam como obstáculos, que são fixas no prédio e que você tem que considerar na hora de elaborar o seu layout. A próxima etapa é localizar as áreas de recebimento e expedição. Aqui, o que a gente está dizendo em outras palavras é: tudo bem, eu tenho esse armazém, tenho esse espaço todo, e o que eu preciso fazer? Eu preciso definir aonde eu vou colocar o recebimento e a expedição. Onde eu vou colocar a entrada e a saída dos materiais desse armazém. É isso. A próxima etapa é localizar as áreas primárias, secundárias, de separação de pedidos e de estocagem. Bom, aqui o que a gente tem? Que os tipos de áreas de equipamentos de estocagem a serem utilizados podem determinar a configuração do arranjo físico, da estocagem e da necessidade de corredores. O que a gente quer dizer aqui em outras palavras, dado que nós temos o prédio, depois do prédio nós identificamos as áreas em que nós não podemos utilizar, que são os obstáculos. Depois, dentro do prédio, nós identificamos onde a carga vai entrar e vai sair. Entrar, entenda-se recebimento, sair, entenda-se expedição. Agora nós precisamos, dado que nós temos esses três pontos identificados, onde é que dentro do armazém nós vamos efetivamente colocar os equipamentos para estocagem, certo? Além do equipamento para estocagem, nós precisamos pensar em qual vai ser a área onde os pedidos vão ser processados. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a gente precisa receber os pedidos de forma fracionada, ou seja, nós recebemos uma lista de pedidos, correto? Essa lista tem vários itens. O que nós precisamos fazer? Procurar esses itens nas áreas onde eles estão estocados, agrupá-los para que a gente possa montar um pedido, certo? Uma vez que a gente montou esse pedido, aí nós vamos expedir esse pedido para o cliente que nos solicitou. Essa é a lógica do processamento de um armazém. Então, dessa forma, o que a gente precisa? Além de definir onde vai estar estocado
estarão estocados os materiais, nós precisamos também definir onde esses pedidos serão separados e processados para que a gente possa atender a essas necessidades dos clientes que chegam para a gente dentro do armazém. Precisamos definir também o quê? Os tipos de área e de equipamentos de estocagem a serem utilizados, porque eles determinam a configuração do arranjo físico da estocagem e da necessidade de corredores. Então aqui a gente está falando de que áreas que eu vou ter e que equipamentos eu vou utilizar. Eu vou ter uma área de estocagem para frágeis, uma área para refrigerados, uma área para material seco. Eu vou ter um equipamento. Que equipamentos eu vou utilizar? Vou utilizar empilhadeiras, vou utilizar paleteiras. Que tipo de empilhadeiras eu vou utilizar? Que tipo de prateleiras eu vou utilizar? Essa é a ideia de definir esses equipamentos, certo? Aqui, os autores, esse autor em especial, levanta duas situações. Uma, que você pode usar um sistema de localização fixa. Nesse caso, existe uma localização designada permanentemente dentro do depósito e cada produto pode ser sempre encontrado através de um código de sua localização. E o outro método é uma localização aleatória. Nesse caso, sistema de localização aleatória. Esse sistema trabalha com o estoque numa base de espaço disponível. Ele monta mapas e ele aloca naquele espaço disponível o material que foi recebido. Isso é gerado um mapa e na hora que você necessita desse material, quem vai fazer o agrupamento do pedido ou packing? Esses são alguns termos que a gente vai ter que entrar também, tá? Eu vou falando eles aos poucos. Que é pegar o objeto na prateleira ou no local onde ele está armazenado, é identificado por um mapa. Então, o operador, a pessoa, vai até o local que aquele mapa indica e pega a mercadoria ou o material. E depois que a gente fez isso, é importante avaliar as alternativas que a gente pode ter quanto ao layout desse depósito. Bem, aí nesse caso a gente está falando de determinar se o arranjo físico do depósito atinge os objetivos necessários em relação à intensidade de uso, semelhança, o tamanho, as características dos materiais e a utilização do espaço. O que a gente está falando aqui? Intensidade de uso ele tem uma movimentação maior ou uma movimentação menor dentro do armazém. Semelhança diz respeito aos materiais. Esse material tem características semelhantes ao outro. Lembra que eu falei há pouco sobre perecíveis, sobre refrigerados? Então, refrigerados tem que estar junto com refrigerados. Quanto ao tamanho também, isso ajuda bastante na hora de você organizar o seu local de estocagem, né? Então, materiais do mesmo tamanho é melhor que estejam próximos, ou seja, em prateleiras ou seja lá o que for que você está utilizando, semelhantes. Algumas características específicas do material e a própria utilização do espaço do armazém, ok? Então, essas são as etapas da definição de um layout de um armazém. Bom, um outro ponto. Segundo Moura, cada arranjo físico de depósito no armazém deve ser avaliado com base em alguns aspectos básicos. Que aspectos são esses? Intensidade de uso. Acabei de falar. Ou seja, aquele material ou aqueles materiais têm a intensidade de uso semelhante? Então, eles devem estar agrupados. A intensidade de uso dos materiais que estão no meu depósito, todas são semelhantes? Ou existem materiais que têm uma intensidade maior ou menor do que outros? Então, isso é importante também. Semelhança. Os produtos têm características semelhantes? Bom, se eles têm características semelhantes, eles devem estar agrupados. Tamanho. Também, tamanho, produtos ou materiais do mesmo tamanho devem estar armazenados em prateleiras ou outro equipamento próprio semelhante. Características físicas dos materiais e, por fim, a utilização do próprio espaço.
Então, gente, vamos ver aqui alguns detalhes sobre essa questão dos aspectos que a gente tem que considerar na hora de definir o layout de um armazém. Um ponto importante é que as mercadorias com maior índice de rotatividade, ou seja, aquelas que saem mais, aquelas que têm maior movimentação, aquelas que a gente sabe que vendem mais, que os pedidos que chegam geralmente possuem essas mercadorias, essas devem estar o mais próximo possível do ponto de uso, para evitar que a gente tenha que se deslocar demais para poder montar esses pedidos. Deu para entender a ideia? Então, quanto mais próximo do ponto, do local onde você elabora os pedidos, você monta os pedidos, mais fácil ou menor vai ser o deslocamento e menor o custo com o deslocamento desses materiais. A gente também precisa considerar estocar os materiais com menor rotatividade do espaço mais profundo. Por que mais profundo? Porque nesse caso, o que a gente está dizendo é que eu tenho materiais em que eles têm uma rotatividade baixa. Então, eles aparecem menos nos pedidos. Logo, não é interessante que eles estejam próximos do local onde eu monto o pedido. Por quê? Porque raramente eles vão aparecer numa quantidade bem menor. Então não há problema nenhum. Isso já não acontece com aqueles em que eu tenho uma rotatividade maior. Quanto à semelhança, a gente está falando de itens recebidos e expedidos juntos devem ser estocados juntos. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte, vamos supor que você tem uma situação em que dois produtos geralmente estão interligados. Como assim? É como se fosse um kit. E esse kit ele sempre é recebido e expedido junto. Então não faz sentido que eles estejam em locais separados. Por quê? Porque você vai ter que ir a dois locais diferentes para juntar dois materiais, ou dois produtos, ou dois itens, que normalmente são expedidos juntos. Então, isso vai fazer com que você tenha que se deslocar mais. E como o nosso objetivo, um dos nossos objetivos é reduzir o custo com o deslocamento, eles têm que estar o mais próximo possível entre si. Agora, vamos supor que eu tenho dois itens que são expedidos e recebidos juntos e que tem uma alta rotatividade. O que a gente teria que fazer? Mantê-los juntos num local próximo de onde ele vai ser montado o pedido. Percebem que a gente tem que combinar os aspectos? Da mesma forma, itens que possuem forte correlação com respeito ao tipo devem estar estocados próximos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que toda vez que sai um item, geralmente outro item também sai naquele pedido. Não quer dizer que eles são um kit. Não quer dizer que eles têm que normalmente estar juntos. Mas que normalmente quando num pedido um deles existe, o outro existe também. Deu para entender a ideia? Então, quanto ao tamanho, a gente está falando que estocar os itens pesados, volumosos, de difícil movimentação, devem estar próximos ao ponto de uso. Para que isso, gente? Isso para dizer o seguinte: olha, eu preciso diminuir o trabalho com movimentar aquilo que é difícil de ser movimentado. Então, quanto mais pesado, mais volumoso e mais difícil de movimentar, mais complicado é mover isso dentro do armazém. Então, eu tenho que estar com isso o mais próximo possível do local onde eu vou montar o pedido, onde eu vou expedir, aí por diante. Imagina que você estivesse dentro de uma fábrica não, de um depósito de uma fábrica de automóveis e você está falando de motores. E aí você coloca esses motores no fundo do depósito. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai precisar de um equipamento bastante, como é que eu vou dizer, robusto, como uma empilhadeira ou alguma coisa do gênero, para poder transportar esses motores até o local onde ele vai ser expedido. Enquanto que se você tivesse com isso mais próximo, o seu deslocamento com esse item complicado seria muito menor.
Propiciar vários locais e tamanhos de estocagem. Itens pesados devem ser estocados em áreas com baixo pé direito e os itens mais leves em áreas com alto pé direito. O que a gente quer dizer com isso? Se eu estou falando de um item muito pesado, imagina um motor, não dá para botar esse motor em prateleiras muito altas. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o risco de um acidente é muito grande. Já isso não ocorre com objetos mais leves, porque é mais fácil de movimentá-los, mesmo em locais altos. Então, itens pesados, colocamos para baixo. Itens leves, colocamos para cima. Considerar o tamanho do estoque total de um item e não apenas o tamanho dos itens. Porque, vamos pensar assim, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que eu não posso considerar só o tamanho do item. Um item que é grande. Mas quando eu junto, um item que é pequeno, mas quando eu junto vários daqueles itens, ele ocupa muito espaço. Então eu tenho que olhar o espaço que o estoque total daquele item ocupa, e não apenas o tamanho dele, na hora de definir o local onde eu vou estocar. Bem, quanto às características dos materiais que estão sendo estocados, a gente tem que considerar algumas coisas. Bem, temos que pensar no arranjo adequado para itens perecíveis, principalmente se forem refrigerados. Precisamos pensar também no espaço adequado para itens com formatos diferentes. Vamos pensar alguma coisa como um paralama de um carro. Com certeza é um formato muito diferente para ser estocado, muito estranho, e não é fácil de você... não que não seja fácil de movimentar, é fácil de movimentar porque ele não é tão pesado, mas ele tem um formato muito diferente, o que dificulta a armazenagem. Planejar a proteção dos materiais perigosos contra incêndios e proteger outros materiais contra materiais perigosos no caso de acidente. A gente tem que pensar que alguns materiais são bastante inflamáveis e a gente tem que considerar o risco de incêndio quanto a eles. Projetar o arranjo físico quanto à compatibilidade dos itens estocados dentro da proximidade de cada um. Então, compatibilidade dos itens estocados, eu quero dizer o seguinte: itens parecidos ficam em locais próximos, itens diferentes em locais diferentes. Então, eu não posso pegar e colocar do lado de um estoque de parafuso, em que eu tenho a utilização de, sei lá, de 12 em 12 parafusos, com um motor. Não faz sentido. Então, eu tenho que pegar essas pequenas peças e colocar junto com outras pequenas peças. E os itens, os materiais grandes, colocar junto com materiais grandes. Temos que maximizar a proteção dos itens de segurança pela localização também. Então, de novo, mais uma questão de segurança. Quanto à utilização do espaço, bom, a gente tem que conservar o uso do espaço e a concentração das mercadorias na estocagem, maximizando a utilização do espaço cúbico e minimizar as perdas nos vãos de estocagem. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, ele está dizendo aqui para a gente usar da melhor forma possível, usar o máximo possível do espaço que está disponível. É isso. A gente precisa considerar também os obstáculos e suas limitações do uso quanto ao espaço. Aqui a gente já falou sobre esses obstáculos, coisas como saídas, escadas, áreas de extintores de incêndio, colunas e outras coisas do tipo. Os corredores devem ser retos e os principais devem levar até a porta. Aqui a gente está falando de como os corredores de um armazém deveriam ser, né? Dentro do que é possível, claro. Os corredores devem ter largura suficiente para permitir uma operação eficaz, sem desperdício de espaço. Bom, o que a gente quer dizer com sem desperdício de espaço? Não deve sobrar muito espaço no corredor. Ou seja, ele tem que ser largo apenas o suficiente para a sua operação ser eficaz, para não ter problemas com a operação. Todos os lados da estocagem devem ter acesso por um corredor. O que a gente quer dizer com isso? Eu tenho um corredor, certo? Eu tenho uma prateleira no meio, a gente mostrou naquela foto antes. Tenho prateleiras no meio. Eu tenho que ter corredores de um lado, para acessar um lado da prateleira, e do outro lado, para ter
acesso ao lado subsequente da prateleira. Isso quer dizer o quê? Que todo conjunto de prateleiras tem que ter pelo menos 2 corredores, toda vez que você utiliza essa prateleira de 2 lados. Ok? Deu para entender a ideia? A gente deve evitar o bloqueamento de estoque. O que é bloqueamento de estoque? Pontos onde eu não consigo acessar o item que está estocado. E aí no planejamento que a gente tem que começar a perceber isso. As pilhas de materiais devem ser uniformes, retas e estáveis e de fácil acesso. Aqui vocês vão ver isso bastante dentro de, não digo supermercados, mas os atacados, né, que vendem no varejo também, tem esse tipo de conformidade e é fácil de identificar. Mas basicamente serem pilhas que permitam que a estocagem seja eficaz. A gente tem que ter marcação nos corredores. É importante evitar espaços vazios das áreas de estocagem, ou seja, utilizar o melhor possível o layout, ou o espaço, e manter registro dos locais de estoque. Eu tenho que saber o que tem em cada lugar. Então, aí tem os sistemas de endereçamento que funcionam para isso. Mais à frente a gente vai conversar sobre esses sistemas de endereçamento também. Outra questão importante que a gente tem que considerar é que vocês devem ter percebido que não é uma situação fácil, não é uma questão simples, elaborar o layout ou o arranjo físico de um armazém. Então, o que a literatura mencionou sobre isso? Que os problemas de localização são abordados de 3 formas, de modo geral. Com métodos intuitivos, com algoritmos ou com heurísticas, certo? Essas são técnicas, são métodos para conseguir montar um layout de um armazém da melhor forma possível. Bom, o projeto de arranjo físico, além da configuração do prédio e das ponderações sobre armazenagem e movimentação, deve considerar também a localização do estoque e o método que deverá ser utilizado para encontrar os itens estocados no armazém. Então, todas essas questões fazem parte do projeto e, por serem questões que têm complexas, e quando a gente analisa todas de forma conjunta, elas se tornam mais complexas ainda. Por isso que existem métodos específicos para definir arranjo físico de armazém. Bom, o que são métodos intuitivos? São muito utilizados porque fornecem algumas diretrizes úteis, sem a necessidade dos cálculos complexos e de matemática de alto nível. Toda vez que a gente vai usar algoritmos ou heurísticas para definir um layout de um armazém, isso implica em cálculos complexos e, com certeza, a matemática não é uma matemática simples. Então, uma das formas de fazer isso, sem utilizar uma matemática complicada, é o método em que eu considero o arranjo físico pela intensidade de uso. Esse método considera índices diferentes de movimentação de produtos no depósito, pois eles possuem taxa de giro diferente. O que é esse índice de movimentação? A gente pega uma amostra de pedidos. Nessa amostra de pedidos a gente vê quanto que cada item é solicitado, é pedido, é demandado em uma determinada unidade de tempo. E a gente consegue ver qual é o índice de movimentação desses produtos. Esse método também é conhecido como arranjo físico por popularidade. Popularidade porque a gente está dizendo que os produtos mais populares têm um local diferente dentro do armazém. Ele admite a despesa de movimentação de materiais, se relaciona com a distância percorrida para localizar e remover o item do armazém. A gente falou sobre isso. O que ele está dizendo com itens populares? Itens populares são aqueles itens que são mais consumidos, mais demandados. Logo, pelas premissas que nós falamos antes, eles sempre devem estar mais próximo do local de uso, ou seja, mais próximo do local onde o pedido vai ser montado. Para quê? Para diminuir a despesa com movimentação, o custo com movimentação.
ok? Esse método do arranjo físico pela intensidade de uso também considera o tamanho do item estocado e a possibilidade de um número maior de itens pequenos estar localizado ao ponto próximo de saída. Essa é uma forma. Uma outra forma de fazer um outro método intuitivo, né, de definição de layout é o arranjo físico pelo tamanho. Nesse caso, o que ele faz? A ideia é considerar a despesa de movimentação de forma a minimizar isso, se os itens forem localizados de acordo com o seu tamanho. Então, em tamanho, a gente tem que considerar também a questão de que a gente está falando de volume, ou seja, a multiplicação das 3 dimensões, que é uma forma de você padronizar essa medida de tamanho. Então, isso é, na verdade, mais um método intuitivo. Um outro método intuitivo é o método de índice de cubagem por pedido. É um método que combina os dois métodos anteriores, certo? O do tamanho e o da intensidade. Cada item estocado possui um índice formado pela relação de metragem cúbica necessária para a estocagem e um número médio de pedidos diários que se requisita aquele item. E nesse método, os produtos com índices baixos são localizados próximos ao ponto de saída. E os índices de cubagem por pedido pretende que o maior volume de estoque se movimente na menor distância possível. Ou seja, o princípio desse método intuitivo é semelhante aos demais, sempre considerando o menor deslocamento possível. Como minimizar custo operacional com layout? Para reduzir custo com layout, é necessário que a gente tenha equilíbrio entre 3 objetivos. Primeiro, um bom fluxo de material, baixos custos de operação para estocagem e coleta e eficiente utilização do espaço e do equipamento. Qual vai ser o menor custo com o layout de um depósito ou de um armazém? Vai ser aquele que equilibrar da melhor forma possível esses 3 objetivos. Vamos olhar cada um deles? Fluxo de material. É o percurso do item, desde o momento em que ele entra na empresa, ou seja, entrou no armazém, até o instante que ele sai. Um depósito, o percurso está disposto em algumas áreas, como recebimento, estocagem, embalagem e estruturas de estocagem. Ok? Então, ele está disposto nesses três áreas e circula entre elas. Bem, quais são os princípios, nesse caso, no fluxo material? Minimizar o retrocesso. Todo movimento de um item deve ser em direção à sua área de expedição. Para evitar que a gente precise, na hora que está montando um pedido, você tem que ir para frente e para trás. Imagina quando você está em um supermercado e você está dentro de um corredor e você olha, pega um item que está no final do corredor e depois volta para o começo do corredor e depois olha na sua listinha e vê que tem um outro item que faltou na sua lista que está mais à frente. Percebe que a gente fica andando para frente e para trás? Então, a ideia de um fluxo de material adequado é a situação em que a gente minimiza o retrocesso. E também a situação de localizar atividades relacionadas próximas. Para quê? Para diminuir a distância de movimentação na operação. Aqui a gente tem duas figuras. Essa primeira figura mostra um fluxo de material que não está adequado, para vocês verem. Eu tenho aqui nesse ponto o recebimento. Então aqui a carga entra. Depois que ela entra aqui, ela vai lá para a estocagem da expedição. Não, ela vai para cá, para a estocagem do recebimento. Depois ela vem para cá, para a estocagem da embalagem de itens. Depois esses itens são embalados. Depois são enviados para a expedição, para depois serem embarcados nos veículos que vão levar isso para o destino. Percebem como tem um fluxo bastante caótico aqui, em que as coisas estão se cruzando? Uma alternativa para isso é exatamente essa aqui, em que eu tenho o recebimento em uma área, a estocagem do que foi recebido logo em seguida, a estocagem dos itens
depois do que foram recebidos, ou seja, na estocagem final, na sequência. Depois eu tenho a embalagem desses itens, conforme pedido. A estocagem desses pedidos para a expedição. E, por fim, a expedição. Então, o que a gente está falando? Aqui a carga entra e aqui a carga sai. Percebem como o fluxo é muito mais simples e ele não permite, ou não permite que tenham cruzamentos entre os fluxos? Então, essa foi a nossa aula sobre essa parte de arranjo físico, essa bibliografia que a gente usou, e eu espero ver vocês na próxima aula, ok? Um abraço.